Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou Jefferson Malva, estamos estreando o canal Filosofia Espírita, hoje dia 8/5/2024, uma quarta-feira. Vamos fazer aqui nesse canal alguns estudos sistematizados de obras espíritas. Hoje, por exemplo, vamos começar o curso, o que é o Espiritismo, uma obra de referência da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 2023, essa edição bastante atual, muito utilizada nos centros espíritas. Como é o início do canal, vou pedir desde já o apoio de todos, que possam se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, participar com a gente, desses estudos. Não em razão dessa pessoa, mas em razão da própria doutrina espírita, como Emmanuel fala, dizia lá nos textos, que a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Em breve também iniciaremos o estudo das obras da série André Luiz, iniciando por Nosso Lar. Essa obra que a gente vai estudar hoje, tem 24 aulas, nós vamos iniciar a aula 1, primeira aula. Então, sem perder tempo, trouxe aqui meu café, que é a marca registrada, não poderia faltar. Nós vamos começar de início para o vídeo não ficar muito longo. E aí vamos fazer o estudo e ir comentando alguns aspectos interessantes dessa aula. A primeira aula é o surgimento do Espiritismo. Basicamente vai falar dos antecessores que antecederam Kardec, na codificação espírita. Embora as manifestações espirituais sejam de todos os tempos, foi assinalada como 18 de abril de 1857, data da publicação de O Livro dos Espíritos, o início da doutrina espírita. Contudo, bem antes dessa data, iniciou-se o que Arthur Conan Doyle, 1859-1930, denominou de, abre aspas, invasão organizada. Isso está em História do Espiritismo. Ou seja, manifestações espirituais persistentes que culminaram com o aparecimento do Espiritismo. Para quem não sabe, Arthur Conan Doyle é o criador, o autor aí da personagem tão famosa Sherlock Holmes. Se dedicou, se tornou adepto aí do Espiritismo. Tem essa obra, a História do Espiritismo, em que ele fala aí dessa invasão organizada. Surgem médiuns, fatos e comunicações espirituais que preparam o terreno para a codificação de Kardec, os chamados antecessores. Então, ele vai elencar aí algumas personagens na História do Espiritismo que antecederam Kardec, por isso são denominados aí antecessores. Nós vamos ver alguns deles. O primeiro deles é Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Sueco, vidente, mas também um gênio científico e tecnológico de seu tempo. Graduou-se em engenharia de Minas e também era profundo conhecedor da Bíblia, teólogo, autoridade de mineração, metalurgia, engenharia militar, astronomia, física, zoologia, anatomia, economia, política e finanças. Então aí detinha o conhecimento de várias ciências normais, conhecedor da Bíblia, certo? Denominado aí um gênio científico e tecnológico de seu tempo, além de ser teólogo. Desde criança, Swedenborg já manifestava sinais de uma mediunidade de elevado potencial. Com notável clarividência, certa noite, em um jantar em Gothenburg, percebeu e narrou fielmente, para mais de 16 testemunhas, um grande incêndio que ocorria a cerca de 400 quilômetros de distância, em Estocolmo, na casa de seu vizinho. Então, como menciona aqui, o Swedenborg tinha uma mediunidade ostensiva, na qual aparecia o fenômeno aí da clarividência, a visão, e ele narrou aí para 16 testemunhas um fato que acontecia a 400 quilômetros de distância.
Descreveu com nitidez a vida espiritual, além do fenômeno da exteriorização do ectoplasma, que definiu como, abre aspas, uma espécie de vapor que se exala dos poros de meu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível, e caía no chão sobre o tapete. Isso está em História do Espiritismo, capítulo 1. Então, além da clarividência, é um fenômeno estudado aí em Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, tem a questão do ectoplasma. Para quem não sabe, o ectoplasma é uma substância que fica entre as células. Aqui no Brasil, né, algumas manifestações ocorreram aí, né, quando o Espiritismo se tornou aí bastante em evidência, e foi realizado algumas sessões na qual o ectoplasma se desprendia do médium. É muito perigoso, né, porque pode acontecer até a desencarnação do médium. Então não pode ser feita essas manifestações a qualquer hora, precisa ser um médium, né, que tem essa faculdade e que dá a possibilidade dos espíritos se manifestarem, né, possibilidade de tocar neles e tal. Então isso, né, é narrado aí também em História do Espiritismo, que aconteceu aí com o Swedenborg. Seguindo, próximo agora, Edward Irving, 1792-1834. Nasceu em Annan, ministro da Igreja da Escócia, uma igreja presbiteriana. Foi na Inglaterra que fatos mediúnicos marcantes o fizeram conhecido. De personalidade vibrante, carismático e com porte físico avantajado, possuía grande eloquência. O brilhantismo de suas pregações logo conquistou um grande número de adeptos, motivo que o fez ser transferido para a igreja escocesa de Regent Square, em Londres. Aqui tem uns aspectos interessantes, né? Era da igreja aí, ministro de uma igreja da Escócia, presbiteriano, tinha aí, né, circundando ele alguns fenômenos aí mediúnicos, que fizeram, né, com que ele fosse ali um centro de atração, né? Então veja só, né, como que às vezes é a encarnação de um espírito, né? O seu carisma, sua vibração na hora da pregação lá dentro da denominação presbiteriana atraiu muita gente, né, muitos adeptos. E aí nesse momento, né, acontece o quê? Acontece manifestações que o circundam, né, e aparecem ali evidentes para todas essas pessoas. Por exemplo, em 1831 surgiu em sua comunidade um surto de manifestações mediúnicas de xenoglossia. Falar em línguas, né? Esse fenômeno é bastante estudado pelo Kardec em Livro dos Médiuns também, né? Quando fiéis começaram a falar em línguas estranhas, algumas pessoas entravam em convulsão e se pronunciavam em latim, com voz cavernosa e em outras línguas desconhecidas. Nós vamos ver mais adiante que era uma manifestação do mediunismo, né? O mediunismo não é a mediunidade tem que ser educada, né? Por isso que nós fazemos o curso, né? Temos que ter uma certa evangelização, pelo menos nos esforçar nesse sentido, né? Conhecer, né? Ter um certo conhecimento, porque senão, né, o médium fica aí vulnerável e presa de espíritos obsessores, como se segue aqui, ó. Posteriormente, começaram a aparecer possessões por entidades inferiores, o que levou ao fim das manifestações psíquicas na comunidade. Então, se não tem um grupo ali coeso, evangelizado, moralizado, as reuniões ali ficam à mercê de espíritos levianos, né? Isso também é muito estudado por Kardec, lá no capítulo das obsessões, da fascinação, a própria possessão, que já é um grau mais avançado. Terceira personalidade, Andrew Jackson Davis, 1826-1910. Também conhecido como profeta da Nova Revelação, nasceu em Blooming Grove, às margens do rio Hudson, Nova York, Estados Unidos da América. Uma personalidade ali norte-americana. De família de poucos recursos materiais e intelectuais, possuía apenas a educação primária. Desde a infância, porém, manifestou a clarividência e a claudaudiência. Duas manifestações aí mediúnicas, a clarividência e a claudaudiência. Em transe magnético, o corpo humano era como que transparente para Davis, o que lhe dava a oportunidade de fazer diagnósticos precisos de pessoas doentes. Olha a potência da faculdade dele, né? Também magnetizado, com 19 anos de idade, ditou várias comunicações mediúnicas.
entre as quais sua grande obra, os princípios da natureza, sua divina revelação e uma voz para a humanidade. Ainda em estado mediúnico, trouxe comunicações em hebraico, certo? Lembrando que ele tinha só educação primária, né? E demonstrou enormes conhecimentos em geologia, arqueologia, história, mitologia, origem das línguas e de fatos bíblicos. Interessante, né? Um médium aí, pouco recurso material e intelectual, demonstrando aí fenômenos de clarividência, clareaudiência, possibilidades de trazer comunicações em hebraico e em várias das ciências normais. Ainda ele, né? O aparecimento do Espiritismo foi previsto por ele em Os Princípios da Natureza, 1847, onde escreve, abre aspas, é verdade que os espíritos se comunicam entre si, quando um está no corpo e outro em esferas mais altas, e também quando uma pessoa em seu corpo é inconsciente do influxo e assim não pode se convencer do fato. Não levará muito tempo para que essa verdade se apresente como viva demonstração. Isso está em História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, capítulo 3. É uma previsão aqui, né, do Espiritismo. Isso foi escrito em 1847, Espiritismo, o Livro dos Espíritos é publicado em 1857, né, antecedendo aí 10 anos. Agora as mais famosas, as irmãs Fox. Golpes produzidos por um espírito desencarnado em uma humilde casa no vilarejo de Eadsville, estado de Nova York, Estados Unidos da América, deram origem ao que posteriormente foi chamado de moderno espiritualismo. O moderno espiritualismo ele está nas obras de história de filosofia, né? É uma escola aí filosófica. Quando se estuda essas obras de história do espiritismo, aparece, né, em alguns capítulos esse moderno espiritualismo, que se tornou uma escola filosófica. No centro dos acontecimentos encontramos Margaret, 1833, 1893, Kate, 1837, 1892, e Lee, 1814, 1890. Fox, médium de efeitos físicos. Então as irmãs Fox aí detinham aí mediunidades ostensivas que vão ser estudadas, né, pesquisadas. Em dezembro de 1847, a família Fox, composta por pai, mãe, metodistas e 2 filhas, Margaret, então 14, e Kate, de 10 anos, alugou a casinha modesta e já com fama de mal assombrada. Lee, à época, morava em Rochester, onde ensinava música. Então elas mudaram para uma casa aí que, pelo vulgo, era chamada de mal assombrada. Também essas casas aí mal assombradas, que o vulgo costuma falar, né, Kardec vai estudar isso lá em Livro dos Médiuns, né, explicar cientificamente, né, pela ciência espírita, né, e com o método científico de observação, né, porque se dá esses fenômenos, né, que não está no nível do sobrenatural, né, porque tudo é natural. A gente às vezes não conhece as leis, né, que governam esses fenômenos e por isso a gente atribui ao sobrenatural, mas estão dentro da ordem natural. Em meados de março de 1848, certos suítes começaram a acontecer na casa dos Fox e foram crescendo em intensidade. Por vezes eram batidas, em outras sons como de arrastar de móveis. Na noite de 31 de março, os fenômenos se intensificaram de modo que o barulho se tornou mais alto e numa frequência mais acentuada. Foi então que a jovem Kate desafiou a força invisível a repetir as batidas, que ela ininterruptamente fornecia com os dedos. Embora o desafio tivesse sido feito com palavras suaves, foi prontamente respondido. Desafiou ali as entidades ali e a manifestação se repetiu, né? As comunicações por meio de pancadas continuaram até que, para convencer os detratores de que o fenômeno era autêntico, as irmãs Fox começaram a fazer demonstrações públicas. A primeira delas se deu em 14 de novembro de 1849, no Corinthians Hall. Olha o nome do Corinthians aí, né? Meu Coringão. O maior salão de Rochester. História do Espiritismo, capítulo 4, esse fato aí está registrado. Resultando na organização do primeiro núcleo de estudantes do espiritualismo moderno. Então virou um núcleo, né, uma seita de estudantes aí do espiritualismo moderno, que, como eu disse, nos livros de história da filosofia, está aí como uma escola como outras da filosofia.
Várias comissões foram organizadas para estudar o fenômeno. Kate e Margaret Lee foram exaustivamente expostas, estudadas, pesquisadas. Em Lilydale, atualmente encontra-se a sede central regional dos espiritualistas americanos. Virou um patrimônio, né? Junto com a velha casa da família Fox, que ficaram bastante conhecidas aí nos anais do espiritismo. Agora chegando às mesas girantes e o Kardec. Nós vimos até agora os antecessores dos fenômenos. Na América do Norte foi desenvolvido um método da comunicação com os espíritos, usando-se o alfabeto. Falava-se o alfabeto e pedia-se ao espírito que indicasse por batidas ou pancadas as letras que compõem as desejadas palavras. No final de 1850, surge uma nova maneira de comunicação. Bastava simplesmente que os médicos se colocassem ao redor de uma mesa, sentados em cima da qual punham as mãos, em cima de uma mesa. Erguendo um de seus pés, a mesa dava uma pancada toda vez que fosse proferida a letra, que servisse ao espírito comunicante para completar palavras e frases. Esse processo, apesar de muito lento, produzia excelentes resultados. Foi o início das mesas girantes ou falantes. Então começou-se, né, com o método aí de comunicação dos espíritos lá na América do Norte, né, usando o seu alfabeto. Depois esse método é aperfeiçoado quando os médiuns lá colocam a mão na mesa e a mesa bate o pé. Mais para frente vai ter a cesta de bico, né, e hoje nós já temos aí a psicografia com lápis, com a caneta, né. Então o método se aperfeiçoou. No final de 1854, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, 1804 a 1869, mais tarde Allan Kardec, que é um pseudônimo, para quem não sabe, né, Rivail, né, o professor Rivail, o conhecido Allan Kardec, estudou com Pestalozzi, né, referência aí da pedagogia. Bastante conhecedor o Kardec, né, de filosofia, de conhecimentos aí humanos, ciência, expressa sua opinião sobre tais manifestações. Abre aspas. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso, mais do que um conto para nos fazer dormir. Isso está em Obras Póstumas, uma das obras de Kardec, que depois da sua desencarnação foram reunidas e publicadas, segunda parte. Então, no início, Kardec bastante cético aí com a questão dos fenômenos. Rivail era um homem de ciência e não se dava a credulidade, fé cega, né? Gratuita, sem análises racionais. Por isso que vai ter aquela frase famosa, né? Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, do próprio Kardec, né? Kardec conhecido aí como bom senso encarnado. A incredulidade inicial, contudo, foi vencida. Na primeira vez que presenciou o fenômeno das mesas girantes, em maio de 1855, afirmou, abre aspas, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que resolvi estudar a fundo. Isso também está em Obras Póstumas, segunda parte. Então, o cientista, né, o espírito científico é geralmente assim, né, um fenômeno ninguém vê nada, o cientista vê ali algo para ser observado, estudado, pesquisado, por detrás há sempre uma lei, né? Então isso vai colocar Kardec aí numa posição de seriedade perante o fenômeno. A continuidade dos estudos permitiu a Rivail aplicar nesta nova ciência um método experimental. Percebeu nas primeiras observações que os espíritos, por serem os homens desencarnados, e eles mesmos que dizem isso, né? Eu nunca vi na história, né, da ciência, o objeto de pesquisa fornecer a sua identidade. É como um vírus dizer, né, para o sujeito de conhecimento que ele é um vírus. Eu nunca tinha visto isso. E aqui o objeto de conhecimento, quer dizer, as entidades dizem quem são, né? Isso é chocante, né? Revolucionário na ciência. É um novo paradigma. Eram limitados como nós e também sujeitos a enganos.
Então, os espíritos às vezes são mais ignorantes que alguns homens, né? Então não podemos acreditar em tudo que diz os espíritos, né? Tem que submeter ao crivo da razão, tal, ensinamentos aí que estão fartamente nas obras da codificação. Esse pensamento levou a estruturar o trabalho da codificação de maneira metódica, usando o método, né? Bem cartesiano. Utilizava-se de inúmeros médios para realizar a comparação e a fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e outras vezes refeitas. Então, quando vai se estudar, né, biografias de Kardec, né, obras que fazem referência a Kardec, ele colocava os médios, vários médios, assim, né, um ao lado do outro, aí fazia uma pergunta para um, né, no pensamento, aí na sequência fazia para o outro que não sabia, né, e dava a mesma resposta. Então, estava procurando o princípio da universalidade, que é da ciência, né? E aí se comunicava por carta com outros continentes para ver se a resposta que tinha sido dada na Europa era a mesma. Então foi um processo muito trabalhoso, mas nos legou aí as obras da codificação. Esse trabalho resultou na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. A obra foi lançada sob a autoria de Allan Kardec, pseudônimo que fora revelado pelo espírito Zéfiro, nome utilizado em uma de suas encarnações anteriores, na qual Rivail fora um sacerdote druida. Já tinha tido encarnações, né, no meio ali dos druidas, que eram reencarnacionistas. Então foi usado, né, um pseudônimo, Allan Kardec, no lugar de Rivail, e o espírito Zéfiro, né, tinha aí justamente o nome de uma das encarnações do Kardec. Qual foi a bibliografia utilizada nesse estudo de hoje? Do Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, mencionado várias vezes. Obras póstumas de Allan Kardec. E As Meias Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, né? Que foram os 3 livros aí usados nessa aula. Agora, no final, antes da gente terminar, a gente vai fazer uma fixação do aprendizado, né? Tem 3 perguntas com a resposta. O conteúdo fica bem fixo. Claro que aqui é uma exposição sucinta, né? Porque se nós formos estudar a fundo aí o surgimento do Espiritismo, várias obras densas vão falar sobre isso, vários outros detalhes que não foram mencionados aqui. Mas essa aula ela dá uma ideia geral, né? Chama a atenção. E gostar depois se aprofunde nesse tema. Vamos para a parte aí da fixação do aprendizado. Pergunta 1. Qual a importância dos antecessores para o surgimento do Espiritismo? Eu mesmo respondi aqui, né? No meu caderninho, está tudo anotado aqui. A importância dos antecessores para o surgimento do Espiritismo é que, com o surgimento desses médiuns, fatos e comunicações espirituais, foi preparado o terreno para a codificação de Kardec. De maneira bem objetiva a resposta. 2. Qual a contribuição das mesas girantes para o Espiritismo? A de permitir que Kardec entrevisse naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que ele resolveu estudar a fundo. E a 3. Como Kardec analisou as comunicações espirituais? Qual trabalho surgiu dessas primeiras observações? Vamos para a resposta. Analisou as comunicações espirituais, né, aplicando nesta nova ciência o método experimental. O trabalho que surgiu dessas primeiras observações resultou na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Ok? Na próxima aula, na segunda aula, parte A e B, né, nós vamos ver Deus e as 3 revelações e o maior mandamento. Então começa a entrar um conteúdo moral, né, religioso, na segunda aula. Agradeço a todos que ficaram comigo, né? Peço aí que divulguem o canal, que compartilhem, curtam, se inscrevam. Quem for me acompanhar, adquira as obras, vamos estudar metodicamente, fazer os exercícios. Isso vai agregar muito para a nossa evolução espiritual, né? Todos nós uma hora não vamos mais estar aqui, vamos estar desencarnados.
E isso a gente nunca vai perder o estudo, né? O resto a gente tudo deixa aqui, mas o conhecimento a gente sempre vai levar para a eternidade. E aplicar esses conhecimentos na nossa vida. Comentem, façam sugestões, né? Nós sabemos que todos nós somos chamados, né, para trabalhar na seara aí do Mestre, uma das lições do Evangelho, e temos que abraçar a causa, fazer o esforço, né, para conseguir cumprir o que nos comprometemos aí antes de encarnar. Ok? Então agradeço a todos, tenham uma boa noite, até a próxima aula, e nos próximos dias vai começar aí a cena da Luiz, né? Vamos todos acompanhar. Uma boa noite a todos.